Um milionário abandonou seu velho cavalo de corrida no deserto, condenando-o a uma morte solitária. 5 anos depois, ele retorna e encontra o animal não apenas vivo, mas transformado no símbolo de um santuário renomado. Segredos obscuros e uma incrível jornada de redenção revelam como um ato de crueldade desencadeou uma revolução de compaixão. Prepare-se para uma história que transformará sua visão sobre arrependimento e perdão. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. O que acontece quando o poder e a ganância se confrontam com a compaixão e a resiliência? No coração do deserto de Sonora, onde o sol castiga a terra e apenas os mais fortes sobrevivem, uma história de crueldade e redenção estava prestes a se desenrolar. Uma história que nos faz questionar até onde pode ir a crueldade humana e, mais importante ainda, até onde pode alcançar o poder da compaixão. Imagine um dia qualquer, quando o sol parecia querer incendiar as pedras do deserto. O ar tremulava com o calor sufocante enquanto o silêncio era cortado apenas pelo som, distante de um motor potente. Uma luxuosa caminhonete avançava lentamente pela estrada poeirenta, deixando para trás um rastro vermelho que se erguia como uma nuvem de sangue contra o céu azul impiedoso. Na direção, um homem de aparência impecável, rosto marcado por linhas de expressão que contavam histórias de negócios implacáveis e decisões frias. Richard Montgomery, um dos homens mais ricos do país, vestia um terno italiano que parecia zombar do calor do deserto. Seus óculos escuros refletiam a paisagem desolada, escondendo olhos que há muito haviam perdido a capacidade de se comoverem com qualquer coisa que não fosse números em uma conta bancária. Atrás da caminhonete, um reboque balançava precariamente na estrada irregular. Dentro dele, um animal que já conhecera dias de glória. Um cavalo de pelagem dourada, antes reluzente como ouro líquido, sob as luzes dos hipódromos mais prestigiosos do mundo. Agora, seu pelo estava opaco. Seus olhos, outrora vivos e alertas, mostravam-se baços, como janelas empoeiradas de uma casa abandonada. Seu corpo, que um dia fora a perfeita expressão da força e velocidade, agora curvava-se sob o peso dos anos e do descaso. Montgomery parou o veículo em um ponto aparentemente aleatório do deserto. Um lugar suficientemente longe da estrada principal para que ninguém testemunhasse o que estava prestes a fazer. O silêncio pesava como chumbo quando ele desligou o motor. Por um momento fugaz, hesitou. Um flash de memória atravessou sua mente. O cavalo, relâmpago dourado como era chamado, cruzando a linha de chegada em Louisville, garantindo-lhe um lucro de milhões de dólares e manchetes em todos os jornais esportivos. A hesitação durou apenas o tempo de um suspiro. Está ficando velho demais, custando muito, dando trabalho demais, murmurou para si mesmo enquanto saía do carro. As botas de couro italiano levantando pequenas nuvens de poeira. A natureza segue seu curso. É assim que deve ser. Com movimentos mecânicos, abriu o reboque e puxou o animal para fora. O cavalo relutou, confuso, seus cascos tateando inseguros o solo árido. O empresário soltou as amarras com impaciência, deu um leve tapa no flanco do animal e voltou para seu veículo sem olhar para trás. Adeus, velho amigo. Você já me deu o que eu precisava, disse, mais para si mesmo do que para o animal abandonado. A caminhonete arrancou, deixando para trás apenas poeira e um cavalo envelhecido, desorientado, no meio do deserto impiedoso. A morte lenta e solitária seria seu destino inevitável. Ou assim pensava Montgomery. O que ele não sabia, o que não poderia imaginar enquanto dirigia de volta para sua mansão climatizada, era que olhos atentos haviam testemunhado sua crueldade. De uma modesta casa nas encostas áridas, uma mulher observava tudo através de binóculos desgastados pelo tempo. Helena Ramírez, 68 anos, filha e neta de domadores de cavalos, herdeira de conhecimentos ancestrais que remontavam aos vaqueiros do norte do México. Suas mãos enrugadas e calejadas apertaram os binóculos com força.
Seus olhos negros brilharam com indignação. Conhecia bem aquele tipo de homem. Ricos que tratavam animais como objetos descartáveis, assim como haviam tratado pessoas como ela durante toda a sua vida. De novo não, sussurrou, sua voz carregando o sotaque musical de seus antepassados. Não desta vez. Com uma energia que desafiava sua idade, Helena pegou as chaves de sua velha caminhonete, um cantil de água e uma corda gasta. Conhecia o deserto como a palma de sua mão. Tinha aprendido a respeitá-lo e a sobreviver nele. Sabia que o animal teria poucas horas de vida sob aquele sol inclemente. Quando encontrou o cavalo, ele já cambaleava, desidratado e exausto, tentando inutilmente encontrar sombra sob um cacto retorcido. Aproximou-se lentamente, murmurando palavras, suaves no espanhol musical de sua infância. Não era a primeira vez que resgatava um animal abandonado, mas nunca vira um espécime tão magnífico reduzido a tal estado. Tranquilo, hermoso, tranquilo, sussurrava enquanto oferecia água em suas mãos em concha. A vida ainda não terminou para você. O animal, inicialmente assustado, rendeu-se à gentileza daquela estranha. Havia algo em sua voz, em seu cheiro, que inspirava confiança. Com paciência infinita, Helena conseguiu guiá-lo até sua caminhonete. O desafio foi convencê-lo a subir no pequeno reboque enferrujado que ela mantinha para transportar fardos de feno. Mais de 1 hora se passou nessa luta silenciosa contra o medo do animal e contra o sol impiedoso que queimava a pele de ambos. De volta ao rancho, Helena chamou imediatamente o veterinário local. Dr. Hernandes era um homem jovem, formado na capital, que havia retornado à região para cuidar dos animais da comunidade rural. Sua expressão tornou-se grave enquanto examinava o cavalo. Dona Helena, este animal está em estado crítico, explicou, retirando o estetoscópio dos ouvidos. Desnutrição severa, desidratação, artrite avançada, problemas cardíacos. Francamente, seria mais humano sacrificá-lo agora. Helena olhou para o doutor com a intensidade que apenas uma vida inteira no deserto pode conferir a um olhar. E desde quando tomamos o caminho mais fácil nesta terra, doutor? Meu pai dizia que desistir de um animal é desistir de uma parte da própria alma. O doutor suspirou, reconhecendo a determinação daquela mulher que todos na região respeitavam. Farei o que puder, mas não prometo milagres. Seria um feito extraordinário se ele sobreviver ao mês. Milagres, doutor, acontecem pelas mãos daqueles que se recusam a aceitar o inevitável, respondeu Helena, seu rosto enrugado suavizando-se em um sorriso enigmático. Nas semanas seguintes, Helena praticamente se mudou para o estábulo. Improvisou uma cama de fardos de feno ao lado da baia, onde colocara o animal. A cada 3 horas, dia e noite. Alimentava-o com uma mistura especial. Ervas medicinais que sua avó lhe ensinara a identificar no deserto, combinadas com nutrientes modernos que o veterinário, cético mas compadecido, fornecia. Você precisa de um nome, dizia Helena, enquanto massageava as pernas doloridas do animal com um unguento aromático. Não pode continuar sendo o cavalo abandonado. Você será espírito. Porque é isso que vejo em seus olhos, mesmo quando seu corpo falha. Um espírito indomável. Lentamente, quase imperceptivelmente, Espírito começou a responder ao tratamento. Primeiro, foi o brilho que voltou aos seus olhos. Depois, o apetite melhorou. Em 1 mês, para a surpresa do Dr. Hernandes, o cavalo já conseguia ficar de pé por períodos mais longos, sem demonstrar dor extrema. Não sei o que dizer, dona Helena. Nunca vi nada assim em toda a minha carreira, confessou o doutor, maravilhado, ao constatar a melhora nos batimentos cardíacos e na respiração do animal. Helena apenas sorria, guardando para si o segredo de noites inteiras, sussurrando histórias no ouvido de Espírito, de canções antigas cantadas em espanhol enquanto as estrelas giravam no céu do deserto. O poder da compaixão não era algo que pudesse ser medido com estetoscópios ou descrito em relatórios médicos.
6 meses se passaram como areia escorrendo por entre dedos. Espírito agora caminhava pelo pequeno rancho com passos cautelosos, mas seguros. Sua pelagem voltava gradualmente a brilhar sob o sol, graças a banhos cuidadosos e escovações diárias. Ainda carregava as marcas do abandono e dos anos, mas havia uma dignidade restaurada em sua postura. Foi nessa época que o destino jogou mais uma carta inesperada naquela história extraordinária. Miguel, um antigo amigo de Helena que trabalhava como tratador em um grande aras na cidade, veio visitá-la. Ao ver o cavalo no pasto, parou estupefato. Deus meu, Helena, você sabe quem é este cavalo? Helena, que lavava alguns cobertores gastos em um tanque ao lado do estábulo, olhou-o intrigada. É Espírito, o cavalo que resgatei no deserto há 6 meses. Miguel se aproximou do animal com reverência, mal acreditando no que seus olhos viam. Este é Relâmpago Dourado, o campeão internacional, ganhador do Kentucky Derby e de mais de 10 competições internacionais. Valia milhões. Enquanto Miguel contava a história do famoso cavalo de corrida, Helena começava a juntar as peças. O homem do carro luxuoso, a crueldade calculada, o abandono de um animal que já não servia aos seus propósitos. Uma rápida pesquisa na internet confirmou suas suspeitas. Richard Montgomery, magnata imobiliário, conhecido por sua coleção de cavalos de corrida e por seu império de resorts de luxo. Então foi assim que ele agradeceu a você por todos os milhões que ganhou, murmurou Helena para Espírito, acariciando seu pescoço. Não se preocupe, você está em casa agora. A história poderia ter terminado ali, com o cavalo recuperado vivendo tranquilamente seus últimos anos no pequeno rancho de Helena. Mas o destino, esse tecelão imprevisível, tinha outros planos. A notícia sobre o milagroso resgate começou a se espalhar na pequena comunidade. O Festival Anual de Tradições Equestres se aproximava, uma celebração onde os antigos costumes dos vaqueiros eram homenageados. Contrariando as expectativas de todos, Helena decidiu inscrever Espírito como convidado especial, não para competir, mas como símbolo vivo de resiliência. Jorge Ramírez, sobrinho de Helena e jornalista local, viu ali uma história que precisava ser contada. Com a permissão da tia, escreveu um artigo emocionante sobre o abandono e a recuperação de Espírito. O texto, acompanhado de fotografias do antes e depois do animal, capturou a imaginação do público. Em 3 dias, já havia sido compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. De repente, o pequeno rancho de Helena Ramírez tornou-se o centro de uma tempestade mediática. Jornalistas de redes nacionais de televisão apareceram em sua porta. Doações começaram a chegar de todos os cantos do país. Cartas e e-mails de admiradores inundaram sua caixa postal. Entre eles, uma proposta que mudaria tudo. Uma organização de proteção animal oferecia financiamento para transformar o rancho em um santuário para cavalos idosos e abandonados. Helena, que sempre lutara para manter suas terras herdadas da família contra a pressão de especuladores imobiliários, viu ali não apenas uma solução para seus problemas financeiros, mas a realização de um sonho antigo. Um lugar onde os conhecimentos ancestrais de sua família pudessem ser preservados e compartilhados, onde animais descartados pudessem encontrar dignidade em seus últimos anos. "O que acha, Espírito?" perguntou ao cavalo enquanto observavam, juntos o pôr do sol avermelhado sobre as montanhas distantes. "Pronto para uma nova vida? Para ter muitos companheiros?" O animal respondeu com um suave relincho, como se compreendesse cada palavra. Os meses seguintes foram de transformação intensa. Com as doações recebidas e o apoio da organização, novos estábulos foram construídos, seguindo técnicas sustentáveis tradicionais adaptadas à vida no deserto. 10 cavalos idosos, resgatados de situações de abandono ou maus tratos, encontraram ali um novo lar. Helena, com a ajuda de voluntários entusiasmados, implementou um programa educacional, recebendo escolas e ensinando crianças sobre o respeito aos animais e as tradições equestres da região.
Enquanto isso, a história de Espírito continuava a se espalhar, agora amplificada pela mídia nacional. Advogados voluntários entraram com uma ação contra Richard Montgomery por maus tratos e abandono de animal. Uma prática que, como posteriormente se descobriu, não era isolada. Outros criadores vieram a público relatar episódios semelhantes envolvendo animais que o empresário descartava quando deixavam de ser lucrativos. Montgomery, preocupado com sua imagem pública severamente arranhada, tentou o que sempre funcionara para ele: o poder do dinheiro. Enviou representantes ao rancho, agora chamado Santuário Espírito do Deserto, oferecendo uma quantia astronômica para recomprar o cavalo e encerrar o processo. Helena recebeu os homens de terno na varanda de sua casa simples, ofereceu-lhes água fresca e ouviu a proposta em silêncio. Quando terminaram, seus olhos negros brilhavam com uma intensidade que fez os representantes se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Senhores, há coisas neste mundo que seu patrão ainda não aprendeu que não se podem comprar, respondeu calmamente. A dignidade é uma delas, a redenção é outra. Voltem e digam ao Sr. Montgomery que espírito não está à venda, nem por todo o dinheiro do mundo. A recusa tornou-se pública, amplificando ainda mais o interesse pela história. Documentaristas procuraram Helena para registrar o trabalho do santuário. Especialistas em medicina veterinária se interessaram pelas técnicas tradicionais que ela combinava com tratamentos modernos. O pequeno rancho no deserto transformava-se gradualmente em um centro de referência para o tratamento de cavalos idosos. Mas nem tudo eram flores no caminho de Helena e Espírito. 15 meses após o resgate, uma seca severa atingiu a região, a pior em décadas. Os poços começaram a secar, o preço da ração disparou e muitos voluntários precisaram partir em busca de trabalho em cidades maiores. O santuário, agora abrigando 15 cavalos resgatados, enfrentava sua pior crise. Helena, sentada à mesa da cozinha tarde da noite, fazia contas que nunca fechavam. As doações haviam diminuído com o passar do tempo, como sempre acontece, quando uma história deixa de ser novidade. As reservas financeiras do santuário esvaziavam-se rapidamente. Pela primeira vez desde o início daquela jornada, lágrimas de desespero corriam pelo rosto enrugado da mulher. "O que faremos, Espírito?" murmurou para o cavalo que agora tinha o privilégio de entrar na casa, como um velho amigo da família. "Não posso abandoná-los como vocês foram abandonados. Mas como seguiremos?" Foi nesse momento crítico que o improvável aconteceu. As crianças da escola local, que visitavam regularmente o santuário como parte do programa educacional, organizaram por conta própria uma campanha de arrecadação. Começou pequeno, vendendo artesanato inspirado na história de Espírito em feiras locais, mas rapidamente cresceu, ultrapassando fronteiras estaduais e chegando às redes nacionais de televisão. Uma famosa cantora country, que havia visitado o santuário meses antes, anunciou que doaria parte dos lucros de seu próximo álbum para a causa. Empresas de ração animal ofereceram doações. Uma universidade agrícola propôs uma parceria para estudar os métodos de tratamento desenvolvidos por Helena. Mas a virada mais surpreendente ainda estava por vir. Exatamente 2 anos após aquele dia fatídico no deserto, as câmeras de segurança do santuário registraram a chegada de um carro comum, sem ostentação. Do veículo, saiu um homem que Helena reconheceu imediatamente, apesar de nunca terem sido formalmente apresentados: Richard Montgomery. Não era o mesmo homem que ela observara abandonando o Espírito. Seus ombros estavam curvados, como se carregassem um peso invisível. Os olhos, antes protegidos por óculos escuros, agora expunham-se vulneráveis ao mundo. Parou do lado de fora da cerca, observando o Espírito pastar tranquilamente sob o sol poente. Helena poderia ter chamado a segurança. Poderia ter expulsado aquele homem que representava tudo o que ela desprezava. Mas algo no olhar dele a fez hesitar. Havia ali uma expressão que conhecia bem, tendo vivido 7 décadas neste mundo.
Arrependimento. Com passos firmes, atravessou o pasto até o portão, onde Montgomery permanecia imóvel. Sr. Montgomery, disse simplesmente, o que o traz ao nosso santuário? O homem pareceu surpreso ao ser reconhecido. Passou a mão pelos cabelos, agora com mais fios grisalhos do que Helena se lembrava de ter visto nas fotos dos jornais. Eu precisava ver com meus próprios olhos, respondeu, sua voz traindo emoção que parecia estrangeira àquele homem habituado a negociações frias. Precisava saber se era verdade. O que exatamente? Que ele sobreviveu, que está bem, que você estava errado, completou Helena, sem hostilidade na voz. Apenas a sabedoria de quem conhece os caminhos tortuosos do coração humano. Montgomery assentiu lentamente, seus olhos fixos no cavalo dourado que pastava pacificamente a poucos metros dali. Posso vê-lo de perto? Contra todos os protestos silenciosos de sua razão, Helena abriu o portão. Conduziu o visitante inesperado através do pasto, consciente dos olhares curiosos dos voluntários e visitantes que reconheciam o infame empresário dos noticiários. Espírito ergueu a cabeça quando se aproximaram, suas orelhas movendo-se alertas. Ele vai me reconhecer, murmurou Montgomery, um ligeiro tremor em sua voz. Vai me odiar. Os cavalos não guardam rancor como nós, humanos, respondeu Helena. Eles vivem no presente. É uma das muitas lições que podemos aprender com eles. Para a surpresa de todos os presentes, quando chegaram perto, Espírito se aproximou calmamente de seu antigo dono. Não havia medo, nem raiva em seu comportamento. Apenas a curiosidade serena de um animal que havia encontrado paz depois de muito sofrimento. Montgomery estendeu a mão hesitante, tocando o pescoço do animal que uma vez descartara como um objeto sem valor. Seus olhos encheram-se de lágrimas que ele não fez questão de esconder. Como pude? Murmurou mais para si mesmo que para Helena. Como pude fazer isso? Helena observou em silêncio aquele momento de confronto íntimo entre um homem e sua consciência. Havia presenciado muitas transformações ao longo de sua vida, mas poucas tão profundas quanto a que via acontecer diante de seus olhos. Senhora Ramírez, disse Montgomery finalmente, encarando-a com uma vulnerabilidade que desafiava a imagem pública do homem de negócios implacável. Sei que nada pode apagar o que fiz. Sei que provavelmente me despreza, e com razão. Mas algo mudou em mim desde que esta história veio à tona. Algo que nem eu mesmo compreendo completamente. Helena esperou, sabendo que às vezes o silêncio é a resposta mais sábia. Quero fazer o que é certo, continuou ele. Não por minha imagem, não para encerrar o processo, mas porque preciso. Nas semanas seguintes, a comunidade local testemunhou o que muitos chamaram de milagre. Richard Montgomery, em uma coletiva de imprensa realizada no próprio santuário, anunciou publicamente seu arrependimento. Mais que isso, comprometeu-se a financiar integralmente a expansão do Santuário Espírito do Deserto e a usar sua influência para aprovar leis mais rígidas contra o abandono de animais. O que vi aqui, declarou para as câmeras, me fez questionar não apenas minhas ações, mas os valores sobre os quais construí toda a minha vida. Descobri que há riquezas que não podem ser medidas em dólares. Para provar que suas palavras não eram vazias, Montgomery anunciou que transformaria uma de suas propriedades, um rancho de 500 hectares no estado vizinho, em um segundo santuário para cavalos abandonados, e que usaria seus recursos para criar um centro de pesquisa em medicina equina tradicional e moderna, em parceria com universidades, focado em tratamentos para equinos idosos, combinando conhecimentos tradicionais e medicina moderna. A transformação de Montgomery causou ceticismo em muitos e inspiração em outros. Alguns o viam como um oportunista tentando limpar sua imagem. Outros acreditavam na sinceridade de sua mudança. Helena, com a sabedoria de seus anos, sabia que a verdade provavelmente estava em algum lugar entre esses extremos, como quase tudo na vida. O tempo, único juiz verdadeiramente imparcial,
encarregou-se de mostrar a autenticidade daquela transformação. Montgomery cumpriu cada promessa feita naquele dia. Mais que isso, tornou-se um defensor incansável da causa animal, usando sua influência para mudar práticas na indústria hípica e inspirar outros empresários a reconsiderarem suas responsabilidades éticas. 5 anos completos após aquele dia fatídico no deserto, o pequeno rancho de Helena transformou-se no maior centro de recuperação e conservação equestre do país. Espírito, agora com 27 anos, idade extraordinária para um cavalo, tornou-se símbolo nacional da luta pelos direitos dos animais. Sua história era ensinada em escolas e inspirava livros e documentários. O Centro de Pesquisa em Medicina, equina tradicional e moderna, anexo ao santuário, desenvolvia tratamentos revolucionários que salvavam cavalos antes considerados irrecuperáveis. Veterinários de todo o mundo vinham aprender com Helena, agora considerada uma autoridade no tratamento de equinos idosos, embora ela insistisse que era apenas uma mulher do deserto que aprendera a ouvir a sabedoria dos antigos. Em uma tarde, particularmente serena, enquanto o sol começava sua descida no horizonte pintando o céu com tons de laranja e púrpura, Helena e Richard sentaram-se na varanda do rancho. Espírito pastava tranquilamente no campo à frente, sua silhueta dourada recortada contra o céu flamejante. "Sabe, Richard", disse Helena, seus olhos contemplando o horizonte distante. "Quando o encontrei naquele dia, pensei que estava salvando apenas um cavalo. Não imaginei que estaria iniciando uma revolução de compaixão." Montgomery assentiu, seu rosto marcado por linhas de expressão que agora contavam uma história diferente. "E eu não imaginei que, ao abandoná-lo, estaria inadvertidamente me salvando. Às vezes me pergunto quem resgatou quem nesta história." Helena sorriu, o tipo de sorriso que carrega a sabedoria de muitas estações. "Talvez seja sempre assim. Talvez quando estendemos a mão para resgatar outra criatura, estamos também nos resgatando." No campo, Espírito ergueu a cabeça como se sentisse o peso daquele momento. O vento do deserto soprou suavemente, carregando o cheiro de terra, de vida e de possibilidades. As flores selvagens que haviam brotado após as chuvas recentes ondulavam como um tapete multicolorido se estendendo até onde a vista alcançava. "A vida é como o deserto", refletiu Helena, suas palavras quase se perdendo na brisa. "Parece árida e imperdoável à primeira vista, mas quando você aprende a olhar realmente, descobre que está repleta de milagres esperando para florescer. Basta um pouco de chuva, um pouco de cuidado, um pouco de fé." E assim, enquanto o sol finalmente se rendia ao horizonte, a história de um cavalo abandonado, uma mulher obstinada e um homem transformado continuava a se espalhar como sementes levadas pelo vento do deserto, ensinando a todos que a encontravam uma verdade tão antiga quanto as montanhas, que a compaixão é a mais revolucionária das forças, capaz de transformar não apenas vidas individuais, mas o próprio tecido da sociedade em que vivemos. Porque no final, como o Espírito nos ensinou, não importa quantas vezes caímos ou somos abandonados. O que importa é encontrar a força para nos levantar mais uma vez, para seguir em frente com dignidade e, talvez, ao longo do caminho, inspirar outros a fazerem o mesmo. Esta é a verdadeira jornada do Espírito. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas perdoar, mas transformar. Não apenas existir, mas inspirar. E assim a história continua, como as ondulações na areia do deserto após a passagem do vento, infinita em suas possibilidades, eterna em sua mensagem de esperança. Porque enquanto houver corações dispostos a se abrir para a compaixão, sempre haverá novos capítulos a serem escritos, novas vidas a serem transformadas, novos milagres esperando para florescer no deserto da existência humana.